O Brasil é considerado o celeiro do mundo porque tem as condições ideais para a produção de quase todo tipo de produto. Mesmo assim, o país ainda não explora todo o potencial para o crescimento. Um país de dimensões continentais e ambiente favorável para o cultivo do solo. Diferentes tipos de terra e de clima possibilitam uma produção bem diversificada na agricultura brasileira. Vantagem também pela quantidade de rios que cortam o país. Mesmo assim, todo o potencial não é explorado. De acordo com o Ministério da Agricultura, 90 milhões de hectares ainda estão disponíveis para o cultivo, sem necessidade de desmatamento. Problemas de infraestrutura também limitam o agronegócio brasileiro. Há muita dificuldade para o escoamento dos produtos. A maioria das estradas estão precárias. Os portos são insuficientes e obsoletos. Não conseguem agilidade nas exportações em períodos de safra. Outra limitação é a estocagem dos produtos. Nem o governo, nem o agricultor dão conta do armazenamento estratégico de alimentos. A gente tem esse gráfico no estilo pizza que mostra o potencial de produção do Brasil. E, em primeiro lugar é a soja com 25% da produção e em segundo carnes com 20%, que supera a produção de produtos florestais, complexo sucro-alcooleiro e também a produção de café, que responde por 7% da produção brasileira. Hélio Micheloni, dessa produção de carne, 20%, o que representa a produção de bovinos? Sim, em primeiro lugar vem a produção de carne bovina e em segundo lugar de frango, né, que teve um crescimento muito grande no consumo pelo brasileiro de carne de frango. Então ele ganhou bastante espaço também na produção. Mas a carne bovina mantém aí, dentro desse total produzido, com tranquilamente 70% ainda é carne bovina. E Hélio, você vê espaço para crescimento dessa produção de carne no país? Sim, a produção de bovino, de carne bovina, né, ela ganhou um incremento muito forte depois dos anos 90, quando entrou aqui no Brasil os taurinos, os touros europeus, para fazerem o meio-sangue. Então isso impulsionou muito o nosso Nelore, que ele começou a ficar para trás, o pessoal partiu para a genética. Então hoje nós temos vacas aqui no Brasil, Nelores, sendo abatidas com 14, 16, 18 arrobas, né? Então a produtividade de cada animal, ainda num percentual muito pequeno, ela é muito grande hoje, ela aumentou muito. Então, nesse sentido, eu vejo um potencial. Só tornando um pouco mais claro para o consumidor, a entrada do Taurus trouxe que benefício ao Nelore? Ele beneficiou o Nelore pelo seguinte, a produção, o touro brasileiro, o touro Nelore, ele tinha características muito tardias de produção, ou seja, um filho, um bezerro ali que nascesse, ele ia demorar 4 anos para chegar na mesa do consumidor. Claro. Com a entrada do gado europeu, o taurino, ele trouxe e começou a encurtar esse tempo. Então o nelorista brasileiro, para não ficar para trás, ele começou a imprimir genética no seu gado. Sim. Então hoje nós temos, o grande benefício que ele trouxe foi isso, foi de estimular a precocidade do gado. Na produção. Que daí você passa a ter uma carne também de melhor qualidade. E nesse sentido você vê então um espaço grande para crescermos? Muito. Isso por enquanto é infinito, né? Porque a cada ano você melhora essa genética e você melhora a produtividade do rebanho. Então você tem em cima de 4 patas, que é o que eu sempre falo, né? Você tem 300 quilos, ou você passa a ter 350, passa a ter 400 quilos. Então você não precisa de mais indivíduos, de mais gado, para produzir a mesma quantidade. E nós precisamos alocar mais terra para essa produção crescer? Olha, isso eu não sou agrônomo, não sou veterinário, mas a gente tem uma visão simples. Se nós tivermos a capacidade de recuperar pastagens, nós podemos plantar uma Amazônia no estado de São Paulo, porque a produtividade, tudo que a gente tem hoje de perda de produção, a terra no sentido de erosão, de perda de fertilidade, sim, se você recupera isso, sobra espaço.
E há problemas de logística, de transporte, de armazenagem, de portos que possam prejudicar esse desenvolvimento da pecuária brasileira? Não é que podem, eles prejudicam, né? Então, o agricultor brasileiro, principalmente aquele que está mais ao norte, ele é um herói, né? Porque dele depende tudo. Claro. O governo entra, e veja bem, eu vou entrar nisso, eu sou sempre crítico, mas não é esse governo. A agricultura nunca teve apoio. Nos últimos 30 anos aí, eu vou falar de um espaço de tempo mais curto, nunca teve apoio de nada do governo, praticamente nada, né? 1% ou 2%. Então o produtor brasileiro, ele é um herói, né? Porque ele consegue produzir nessa forma que ele está aí e fazer com que o alimento chegue aqui nas capitais para alimentar esse povo. E tudo isso ainda nos torna um dos primeiros produtores no mundo todo. Sim, e essa é a mágica brasileira, do brasileiro produtor, né? É isso, Luciano. A seguir, vamos saber detalhes sobre a produção de carne bovina no Brasil. Por que os preços estão altos para o consumidor? Culpa da inflação, do pecuarista ou dos frigoríficos? Você vai saber daqui a pouco no Cifras e Safras. Voltamos já.